A DC Comics é repleta de super-heróis, super-vilões e entidades extremamente poderosos, mas o foco muitas vezes ficam com as divindades. Independente da origem ou do panteão, elas costumam abalar a realidade sempre que aparecem, e hoje veremos as 14 mais poderosas de todas elas. Mnagala, pelo menos eu acho que é assim que se fala, é uma forma de vida amórfica autoproclamado pai da vida, não apenas nessa dimensão da Terra, mas em muitos mundos paralelos. Ele é considerado o rosto e a fonte de todo o conhecimento humano, bem como o deus de câncer, se manifestando na Terra cerca de 200 mil anos atrás. Nessa época, ele escolheu quais formas de vida prosperariam e sobreviveriam à sua própria evolução, e quais serviriam apenas como seu alimento. À medida que a humanidade começou a crescer, Mnagala usou as suas habilidades telepáticas para inspirar a imaginação de indivíduos selecionados. Alguns foram grandes autores da literatura de terror, como por exemplo H.P. Lovecraft. Mnagala possui a capacidade de absorver matéria biológica, adicionando a sua própria massa, e sua principal forma de ataque é telepático. Ele infecta outros com uma toxina que os escraviza mentalmente à sua causa, mas tem uma fraqueza que é o motivo dele estar tão abaixo na lista. Se o indivíduo tiver força de vontade o bastante, seu controle mental simplesmente não funciona e ele não tem outros meios para atacar. Logo, fica em último dos deuses da DC. Mas avançando, em 13º eu coloquei o Orion, esse que faz parte da mitologia própria da DC Comics, filho do maior vilão de toda a editora, Darkseid, e é um dos aliados mais poderosos da Liga da Justiça. Orion é o maior guerreiro de Nova Gênesis, perdendo apenas para o Pai Celestial e o próprio Darkseid em poder. Ele se mostra igual ao Superman e acima da maioria dos heróis da Terra em poder bruto, tornando ele um dos guerreiros mais fortes do universo. Mesmo criança, ele já era forte o bastante para destruir um prédio inteiro apenas porque estava correndo atrás de um lagarto. Já adulto, ele encarou outros deuses, principalmente os de Apocalipse, como Steppenwolf, que ele derrubou com um único soco e roubou a sua arma. Também lutou contra o seu irmão Kalibak, destruindo montanhas no processo, e a força dos dois foi dita como capaz de destruir metade de Apocalipse em poder total. Também já impediu o velho deus Shiva de devorá-lo, já arrancou o coração de um avatar do Darkseid, já segurou várias vezes o Superman em combate, e por aí vai. O personagem carece de muito poder explosivo, dependendo da sua força bruta, e por falta de variedade de poderes, ele fica mais abaixo aqui na lista, onde todos os próximos fazem coisas muito maiores que isso, ou simplesmente são mais fortes fisicamente que ele. E bom, o nome Hércules dispensa qualquer tipo de apresentação. Ele é simplesmente o deus da força, o leão do Olimpo e um dos filhos favoritos de Zeus. Uma das suas primeiras apresentações nos quadrinhos foi nas edições da Mulher Maravilha, onde foi mostrado que ele estava sustentando toda a Ilha Paraíso sozinho durante milhares de anos. Isso por si só não é um grande feito, já que a Ilha Paraíso é, como o nome diz, uma ilha, e comparado a muitos personagens aqui, segurar uma ilha não é quase nada. Mas em outra oportunidade, dessa vez disfarçado como personagem campeão, ele ajudou a Mulher Maravilha na luta contra o Apocalipse, ainda fazendo o clone sentir dor com seus golpes. Uma de suas aparições mais marcantes foi quando ele conseguiu encarar o deus Gog. Ele estava perdendo, mas estava dando trabalho para a divindade, o que é um grande feito, como veremos mais pra frente. Mas o importante não é ele ter lutado contra o Gog, mais impressionante é o seu encontro com o Superman tradicional e o Superman do Reino do Amanhã. Ao levantar depois de receber um ataque, Hércules não só fez o Superman tradicional sangrar com uma cotovelada, como o jogou longe, mas foi incapaz de fazer a mesma coisa com o Superman do Reino do Amanhã. Em outra ocasião, ele foi capaz de vencer um personagem chamado Olimpiano, que conta com todos os poderes dos Argonautas, que são personagens famosos na mitologia grega, incluindo os seus próprios poderes. Ele fica mais abaixo na lista pelo mesmo motivo do Orion. Os dois são personagens que são exclusivamente focados em força bruta, e isso não é nada impressionante perto dos próximos deuses que veremos. Eu realmente fiquei muito na dúvida se colocava ele ou o Orion em último, mas eu acho que essa posição fica bem mais confortável para o deus da força. Mas avançando, em 11º eu coloquei Exhal. Dezenas de milhares de anos atrás, Exhal era uma mulher pacífica do planeta Okara e testemunhou a chegada dos seres chamados de Psion. Essa raça decidiu fazer um experimento genético cruzando os pacíficos Okarans com os guerreiros violentos Branks, e Exhal foi escolhida à força como cobaia. Após muito sofrimento e tentativas, ela deu à luz a 2 filhos, um violento, que originaria os Citadelianos, e outro pacífico, chamado Auron. Exhal foi morta por um Branks, mas os Psions salvaram sua mente e a transformaram em energia pura, onde mais tarde ela foi adorada como uma deusa em Tamaran, planeta da personagem estelar. Mas sua mente estava completamente instável, alternando entre amor e fúria, e seus acessos de raiva faziam com que ela destruísse planetas inteiros, onde com
remorso, ela desapareceu logo depois. Infelizmente é uma personagem que não tem muito destaque e devido a isso não tem muito o que eu possa falar, mas vou ter que colocar na lista porque o seu poder é bem alto em comparação aos anteriores. Mas abrindo agora o top 10 da lista, eu coloquei um bem mais famoso, que é o Poseidon. Continuando com os deuses gregos, Poseidon não é um personagem tão aclamado dentro dos quadrinhos da DC, mas é inegavelmente muito poderoso. Ele é o deus olímpico dos mares, dos terremotos, dos cavalos e das tempestades, sendo irmãos de Zeus e Hades. O personagem tem pouquíssimas aparições e geralmente ele é derrotado nessas vezes que aparece, mas um item permite que ele entre aqui na lista. Esse item no caso é o Tridente Poseidon, uma arma que já foi empunhada pelo Aquaman e que tira poderes do Poseidon, o que indiretamente torna tudo um feito dos deuses mares. O tridente tinha a capacidade de controlar qualquer corpo d'água, criar elementais aquáticos, acelerar navios e outros veículos aquáticos com água, criar neblinas e tempestades de alta intensidade. Ele pode manipular e conjurar água, bem como dispersar energia na forma de raios elétricos e campos de força. Mas o feito desse tridente que me fez colocar o Poseidon aqui foi destruir toda uma realidade que foi dito como sendo um universo espelhado. Logo após isso, o tridente retornou para as mãos do deus grego e graças a esse feito o personagem fica em 10º no vídeo de hoje. Mas voltando para a mitologia própria da DC, Hal é o principal deus de Krypton, aqueles que ele nomearam como sua estrela vermelha e fizeram toda a sua cultura em volta. Na verdade, existem duas versões do personagem, o clássico e o que surgiu após os 952, mas vou considerar apenas a primeira versão. Isso porque a segunda era na verdade um ex-rei de Krypton e estava usando artefatos para roubar a energia vital dos seus seguidores para ficar no nível de um deus. Já a sua versão original é o primeiro ser a nascer do vazio antes do universo, onde se sentiu sozinho e buscou trazer a ordem ao caos do qual nasceu, criando o universo no processo. Após incontáveis eras ordenando o cosmos, Hal criou Krypton, um planeta destinado a ser uma joia em sua criação. Hal então criou todos os outros deuses kryptonianos a partir de sua própria essência, e esses deuses o chamavam de Pai Hal. Alguns se rebelaram contra o seu posto de Deus Supremo, mas nenhum deles foi capaz de derrotar o verdadeiro criador dos deuses kryptonianos. Já foi sugerido que ele foi o verdadeiro responsável pela destruição de Krypton e pela sobrevivência de Kal-El como o último de sua raça, e mais tarde foi visto conversando com os Perpétuos. Mas o que mais importa mesmo são seus poderes e a sua força, e em teoria, o personagem beira a onipotência. Ele criou o universo porque estava simplesmente solitário, juntamente com as raças e demais deuses, mas não dá para considerar tanto isso, até porque todos os mitos reclamam a criação de todas as coisas, mas vou deixar Hal mais acima da lista pela sua citação e pelos deuses que ele criou, esses que efetivamente entraram em batalha e se mostraram extremamente poderosos, e sabemos que Hal está acima de todos eles, logo ele fica em 9º da lista de hoje. E voltando para os deuses gregos, em 8º eu coloquei o Ares, ele que é o deus grego da guerra, da violência, da sede de sangue e de todos os aspectos negativos da guerra. Ele é mais um conspirador do que um guerreiro de fato, mas é um dos olimpianos mais poderosos, principalmente pelo fato de que fica mais e mais poderoso conforme mais conflitos há pelo universo. Não apenas pelo universo, caso ele esteja enfrentando alguém, conforme o conflito aumenta, ele vai se fortalecendo cada vez mais. Os outros deuses têm medo do personagem, e no universo decomposto foi visto que até mesmo os guardiões do universo o temem. Atena até mesmo acredita que a sua força é do mesmo nível dos 3 grandes deuses gregos, que seriam Poseidon, Zeus e Hades, mas ele já foi capaz de matar Hades para se tornar o senhor do submundo. Já houve ocasiões onde ele quase matou a Mulher Maravilha apenas com a sua presença e já derrubou Hércules com um único ataque. Ele também é o senhor dos mortos e pode convocar zumbis guerreiros para lutarem ao seu lado como seu exército pessoal, além de poder ficar grande como sistemas solares inteiros. Ares conhece todas as artes marciais, todas as táticas militares desde o início dos tempos, sendo sem dúvidas o maior artista marcial da DC, vencendo o Pai Celestial em um instante quando entraram em combate. Talvez eu esteja até mesmo sendo injusto colocando ele tão abaixo assim na lista, mas acredito que os próximos estejam em um patamar de poder mais alto que o deus da guerra. Um deles seria o 7º, que é o seu pai, Zeus. Ele que é o líder do Olimpo e pai da maioria dos deuses que habitam os 12 grandes olimpianos, e já é um dos motivos para ele estar tão alto assim na lista. Claro que ele não vai ficar tão alto meramente por conta de status, ele não é o rei à toa e demonstrou isso com seu grande poder bruto. Fisicamente o personagem já foi capaz de lutar contra um avatar enfraquecido do Darkseid, que estava com uma fração do seu poder e até mesmo em um estágio de adolescência. Infelizmente Zeus acabou perdendo a batalha, e isso tira alguns pontos dele aqui no vídeo de hoje, mas a luta demonstrou que ele tem uma grande força física, até mesmo lançando o vilão a quilômetros de distância com seus golpes. A luta dos dois também estava tão rápida que a Mulher Maravilha afirmou que nunca tinha visto uma batalha acontecer naquela velocidade em que eles estavam lutando, e isso porque a própria Mulher Maravilha tem super velocidade, comparável a algum dos grandes velocistas da DC. Mas claro, o seu principal poder são seus raios, e ele já demonstrou conseguir afastar Poseidon, que estava atacando a justiça
aparência jovem como se não fosse nada. Já no universo de Injustice, já foi mostrado que Poseidon tem medo de se opor a Zeus por conta do grande poder do irmão. E apesar de Injustice se passar em um universo alternativo, os deuses são a parte do multiverso, então são versões com seu poder total ou avatares com frações do seu poder, mas ainda assim demonstram o poder deles. Nessa mesma história, foi mostrado que ele pode facilmente banir qualquer personagem para o Tártaro, bem como tornar imune a ataques físicos ao se transformar em um relâmpago. Nos quadrinhos mais recentes do Shazam, foi mostrado que ele consegue manipular a matéria utilizando seus raios, algo que o Shazam também já havia demonstrado. Lembrando que todos os poderes místicos do Shazam são provenientes de Zeus, já que a sua principal forma de ataque, utilizando magia, são os raios de Zeus, e tudo acontece pela permissão do Senhor do Olimpo. Já foi implícito que o personagem tem poder ilimitado, e ele faz parte do grupo chamado de Quinta Essência, que é o grupo mais poderoso da DC Comics. O personagem, ao lado de Odin e Júpiter, que é a sua contraparte romana, já usou seus poderes para dividir a fonte, e por isso ele fica tão alto na lista. Até mesmo outros deuses muito poderosos, como é o caso da Hera, Poseidon e até mesmo o próprio Ares, evitam mexer com os humanos simplesmente porque não tem a permissão de Zeus. Por mais que ele seja extremamente poderoso, eu não acho que ele se iguale a nenhum dos próximos que veremos, e logo então ele fica nessa posição da lista. Mas em sexto, e superando o deus do Olimpo, eu coloquei Siva. Siva é um personagem bem obscuro dentro dos quadrinhos da DC e é o último dos deuses antigos. Após a morte dos deuses antigos e antes da ascensão dos novos, houve um tempo em que monstruosos elementais das sombras vagavam pelo cosmos. O último deles é Siva, o dançarino da destruição, um monstro poderoso cuja dança poderia destruir o universo. Quando os novos deuses chegaram ao poder, Siva adormeceu sob o mar eterno em Nova Gênesis, dormindo ali sem ser perturbado por eras. Quando foi acordado, quase destruiu o tecido do espaço-tempo com a sua dança, mas o Pai Celestial enviou Superman e Orion para detê-lo. Nessa época, Darkseid tinha corrompido a fonte. Logo, os deuses estavam impotentes e tiveram que pedir socorro dos personagens. Mas mesmo se eles estivessem disponíveis, vencê-lo não seria tarefa fácil. Afinal, como um elemental das sombras, ele era imune aos poderes dos deuses, como o efeito ômega e a astroforça. O personagem é um counter natural de deuses e foi poderoso o suficiente para abrir um buraco na muralha da fonte, que foi o que causou sua derrota. Ele foi selado pelo Superman e se tornou parte da muralha por toda a eternidade, aparecendo mais tarde para dar poderes ao Shazam quando ele teve uma troca nos seus poderes. Mas foi uma aparição tão breve que nem vale a pena considerar, mas ele ainda se mostrou forte bastante para ser uma ameaça a todos abaixo dele na lista. Mas abrindo agora o top 5, eu coloquei o Gog. Esse que é uma divindade que não tinha uma origem muito bem explicada até pouco tempo atrás, onde descobrimos que ele faz parte dos deuses anteriores ao quarto mundo. Os deuses desse mundo batalhavam entre si, mas Gog preferiu se isolar para não participar, onde acabou ficando de fora da destruição planetária e da ida dos deuses ao Valhalla. Bom, essa é a história de uma realidade paralela. Na DC ele apareceu após uma exploração de um missionário na África. De qualquer forma, apesar de ter escolhido a paz em outro universo, em ambos ele é extremamente poderoso. Ele já foi capaz de dar uma verdadeira surra no Superboy, nos Titãs que tentaram ajudá-lo, na Liga da Justiça da América e no Hércules, todos em sequência. Ele ignorou completamente o ataque de toda a Liga da Justiça combinada, incluindo algumas versões do Reino da Manhã que são ainda mais poderosos. A sua lança conta com o poder da Quinta Essência, o que torna sua arma um dos itens mais poderosos de toda a DC. Com o ataque dessa lança, ele foi capaz de simplesmente matar o Mr. Mxyzptlk, apesar de obviamente não ter sido definitivamente. Ele não é apenas forte, mas também pode se mover na velocidade da luz e ainda conta com a capacidade de se teleportar, o que torna tudo muito mais difícil. Se isso já não fosse complicado bastante, ele ainda tem a manipulação da matéria e pode viajar no tempo. Para vocês terem noção, ele já tornou os poderes do Jay Garrick incontroláveis e quase o transformou em um raio se não fosse pela intervenção de outros heróis. Pode criar buracos negros, curar e amaldiçoar pessoas, transformar seres vivos em árvores e já voltou repetidamente no tempo para matar o Superman no mesmo dia. E não só isso, mas o Gog também ganha um pouco da força de cada Superman que ele mata, utilizando as habilidades de um futuro Amazo. Esse cara é simplesmente insano e só não fica em primeiro porque os próximos são insuperáveis e completamente fora da curva. Um deles sendo o quarto da lista de hoje, que eu coloquei o Erebo. Erebo, na mitologia grega, é irmão de Nyx e deus da escuridão, mas na DC ele foi mostrado como sendo algo bem além. Ele é a representação física da equação antivida, a mesma que Darkseid procura durante a sua vida inteira. Após a destruição do universo decomposto da DC, movido por conta da equação antivida e muito por conta das ações de Darkseid também, ele foi revelado como sendo o principal vilão a ser enfrentado. Ele é uma criatura feita puramente de sombras, colossalmente gigante, onde os demais pareciam apenas formigas perto do seu imenso tamanho. Para vocês terem uma ideia, ele encarou sozinho toda a Liga da Justiça do universo decomposto que ainda estava viva, juntamente com Lanternas Verdes, Ares, o Corredor Sombrio, que é um dos muitos aspectos da morte, o Superman, que estava extremamente energizado com a energia
energia do Sol e o Darkseid Lanterna Amarelo. Claro que esse Darkseid era só um dos muitos avatares do personagem, mas ainda assim mostra o quão poderosa é a entidade. Não tem muito que eu possa comentar aqui porque o Erebus só apareceu em um único capítulo, e nesse mesmo capítulo ele foi morto após Damian Wayne criar um universo dentro do seu corpo. Mesmo assim, todo o estrago feito durante o arco decomposto é obra indireta de Erebus, sem contar que os deuses estavam reunidos, não estavam sendo capazes de fazer nada, e o Ares até mesmo foi morto pelo vilão, o que mostra o quão poderoso ele é, mas infelizmente não foi muito aproveitado e por isso eu deixei mais abaixo no vídeo. E com a medalha de bronze dos deuses mais poderosos de toda a DC, vamos voltar um pouquinho lá no Olimpo que eu coloquei a Hecate. Ela que é uma personagem antiga dentro da DC, mas que foi reformulada na HQ da Liga da Justiça Sombria, e sua nova história fez ela figurar no top 3 do vídeo de hoje. Ela não só é a deusa da magia, como personifica toda a energia mágica do multiverso da DC, além de ter sido a criadora da esfera dos deuses. Ela se uniu ao panteão grego se casando com Hades, onde mais tarde foi trocada por Perséfone e foi selada na Terra. Mas vale ressaltar que todos os deuses brigaram para ter a Hecate em seu panteão por conta do seu nível de poder insanamente alto. Ela ensinou magia aos primeiros humanos, que se tornaram os Lordes do Caos e da Ordem, fora ter derrotado e banido o Homem Invertido. Ele que sozinho estava destruindo as camadas mágicas da DC como Céu e Inferno, obrigando quase todos os magos, feiticeiros e deuses a se esconderem dele. Após o Homem Invertido ser banido, o universo entrou em desequilíbrio tão grande que a fonte criou o vilão Eclipso para ser a sua contraparte na realidade. 1/5 do poder da Hecate dentro da Mulher Maravilha já superava seres como o Monstro do Pântano, Zatanna e Constantine, deixando todos assustados com seu poder. Inclusive, essa única fração do poder de Hecate dentro dela foi descrita como um poder maior que qualquer deus que já havia pisado na Terra. Ela também pode reescrever as regras da magia e atacou o Parlamento das Árvores, transformando eles temporariamente no Parlamento das Flores, fazendo dela a terceira na lista de hoje. Mas temos também o Pai Celestial, que é o líder dos deuses de Nova Gênese e na teoria é um ser extremamente poderoso, mas na prática ele não costuma fazer muita coisa. Ele é o personagem que fica a par do Darkseid, não à toa o seu planeta é o inimigo natural de Apokolips. Ele já foi considerado o melhor guerreiro de Nova Gênese, um general de guerra, força e habilidade, mas após a morte da sua esposa, ele abandonou o caminho da guerra e encontrou o caminho da paz. Ele é um dos poucos personagens que tinham contato direto com a fonte e constantemente ia até a antiga Muralha da Fonte para se comunicar com o criador de tudo. Lembrando que a Muralha da Fonte não existe mais. Ele já foi dito como o mais forte dos novos deuses, a par do Vingador Fantasma, Zeus, os Guardiões do Universo e o Mago Shazam. O seu cajado, que é a sua principal arma, é feito de um material vindo da própria fonte e desintegra todos os indignos que o tocam. Ele já demonstrou manipulação da matéria, transformando o novo deus Light Ray em uma bola de lama, o que também demonstra sua incrível velocidade, já que esse é um novo deus que se move acima da velocidade da luz, e o Pai Celestial conseguiu evitar os seus ataques. Ele já ameaçou transformar Orion em um cosmos feito de dor, e sua vontade pode viajar para cada canto da existência. É um dos poucos personagens que pode reverter o efeito das rajadas ômega do Darkseid, utilizando balas de efeito alfa, podendo restaurar até mesmo pessoas que forem apagadas. Já foi dito que o seu poder é vasto e incalculável, onde ele já conseguiu unir 4 outros deuses para criar um deus totalmente novo. E não foi a primeira vez que ele conseguiu manipular poderes, ele também conseguiu tirar de um humano o poder de um deus antigo. É um pouco difícil colocar o personagem em alguma escala de poder, porque ele não costuma entrar em batalhas, que é a forma mais simples de sabermos o quão poderoso alguém é. Mas sabemos que ele é um ser que briga de igual para igual com Darkseid, e os dois mantêm um equilíbrio cósmico atuando nas suas respectivas esferas. Justamente por isso, o Pai Celestial vai ficar tão alto aqui na lista, mesmo que não tenha apresentado nenhum grande feito de batalha. E aquele que estaria no topo de todos os deuses da DC não poderia ser outro do que aquele que é atualmente o vilão mais poderoso da editora, o Darkseid. Ele que é o mal encarnado, a representação da pura vilania, e sua existência é necessária no multiverso para que tudo se mantenha em equilíbrio. É difícil até mesmo listar os seres que Darkseid já enfrentou e humilhou com seus poderes, onde ele passou a ser bem melhor representado a partir dos 952. Ele já bateu de frente com o Antimonitor, já venceu o Espectro, já varreu o céu e o inferno, já derrotou o Eclipso e humilhou diversas vezes toda a Liga da Justiça. E na grande maioria das vezes que tudo isso aconteceu, eram meramente avatares do personagem, onde agora estamos vendo a sua real representação. O personagem ficou completamente possesso pelo fato de que ele nunca esteve completo ao longo de toda a sua vida, e buscou finalmente ter controle sobre a sua própria narrativa, e agora domina o universo absoluto. Ainda não sabemos exatamente qual foi a transformação de Darkseid e quais são seus novos poderes, mas sabemos que ele está mais poderoso do que nunca, e mesmo se desconsiderarmos essa versão que ainda nem mesmo apareceu, Darkseid tem um histórico grande o suficiente para com certeza ser aclamado como o deus mais poderoso
poderoso da DC. E é justamente esse personagem que finaliza o vídeo de hoje. E se gostou, já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta também quais desses você acha que é o mais poderoso de todos. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima.